com a nossa leitura do livro Astrologia do Destino, um livro escrito por Liz Green, e hoje eu dedico essa leitura para os meus amigos de Escorpião. Foi uma leitura assim que eu fiz, que eu fiquei muito feliz, porque eu acho esse signo fantástico. E eu dedico essa leitura a vocês, meus amigos. Parabéns pelo seu dia. Também essa leitura serve para todos os outros signos e pessoas que têm ascendente Escorpião, Lua Escorpião. Bom, se vocês gostam desse assunto, se liguem. O signo de Escorpião, né, o período de Escorpião varia, né, onde o Sol está em Escorpião, varia de 23 de outubro a 21 de novembro, variando de acordo com o posicionamento do Sol na zona zodiacal, tá? Então, eu começo essa leitura dia 20, todo dia 20 eu falo sobre um signo diferente, tá? Não significa que a gente hoje seja o dia deles, das pessoas de Escorpião, tá bom? A gente ainda tá com o Sol no signo de Libra. Bom, então a autora diz assim, ela cita Paradise Lost de Milton, um trechinho que diz o seguinte: aqui podemos reinar seguros e para meu gosto a ambição de reinar é válida até o inferno. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Nos capítulos anteriores, já encontramos o reino da mãe arcaica, cujas imagens, né, isso aí do livro, cujas imagens estereomórficas são a aranha, a cobra e o dragão. Essas criaturas de sangue frio, muito distantes do cálido reino dos mamíferos, do qual o homem faz parte, são imagens das funções inconscientes autônomas do corpo. A cobra como processo intestinal, a baleia e o monstro marinho como ventre, o chakra radical da base da espinha, que é a sede da vida. Todos os mitos que exploramos com relação a Plutão têm relação com o Escorpião, pois as sinistras figuras do Senhor e da Senhora da grande região inferior são imaginadas como os daimones, que presidem esse signo zodiacal. Também examinamos a constelação de Escorpião com relação a Órion, o caçador que ofendeu a deusa Artemis Hécate e foi destruído pelo gigantesco escorpião que ela fez vir das profundezas. Existem outras imagens míticas que acredito se relacionarem com esse signo, em torno do tema arquetípico do herói e do dragão. Assim como o carneiro, o leão, o caranguejo e o irmão hostil são aspectos distintos da saga do herói, o dragão é uma entidade diferente, parente da serpente do mundo, representação das forças daimônicas do inconsciente, vivenciadas como a mãe terrível. Criaturas como as eríneas são um de seus aspectos, mas uma de suas faces mais comuns é a do monstro serpenteante. A luta com o dragão é um motivo universal, mas se aplica especialmente a Escorpião, que precisa enfrentar, talvez com mais profundidade e mais frequência, essa face reptilária da vida instintiva, com seu poder assustador e destrutivo. Um desses mitos clássicos é o da Batalha de Héracles com a Hidra. Outro exemplo é o confronto de Siegfried com o dragão Fafnir, guardião do tesouro dos Nibelungos. Talvez todos nós tenhamos que nos haver com esse dragão em alguma época da vida. Para o Escorpião, porém, existe uma espécie de choque cíclico, uma confrontação permanente e cada vez mais profunda com o reino do dragão. Outra imagem vívida da batalha com as forças da escuridão é oferecida na história de Perseu e a Górgona. Como todos os heróis legítimos, o nascimento de Perseu foi mágico. Era filho de Zeus. Sua infância foi ameaçada por um parente masculino perverso e cresceu na ignorância de sua verdadeira origem. Nem todas de suas muitas aventuras nos interessam aqui, porém, seu confronto com a Medusa é um motivo arquetípico de Escorpião. A própria Medusa
faz parte da jornada de Escorpião, já que, como em todos os mitos, herói e monstro formam uma unidade, dois aspectos de um todo. Diz a história que Medusa era uma linda mulher que um dia ofendeu a deusa Atena. As górgonas, Estado, Euríale e Medusa, eram lindas. Porém, uma noite, Medusa deitou-se com Poseidon e Atena, enfurecida porque eles tinham se deitado em um dos templos dela, transformou-a num monstro alado, com olhos ofuscantes, dentes imensos, língua saliente, garras afiadas e anéis de serpente. Seu olhar transformava os homens em pedra. Outra versão dessa história diz que Medusa foi violentada por Poseidon e que o semblante assustador que ficou gravado em seu rosto era a expressão do horror e ultraje que sentiu. De qualquer forma, estamos de volta aos temas escorpianos familiares, do estupro e da sexualidade ofendida. Quer a horrível feiura da Medusa fosse resultado de uma Atena ultrajada ou de um espírito feminino ultrajado, sob muitos aspectos, é a mesma coisa, pois Atena, a deusa virgem, que é a sabedoria de Zeus, é uma imagem do julgamento contra o comportamento não civilizado. O rosto da Medusa é um retrato da raiva e do ódio femininos. Qualquer um que a contemple fica paralisado. Trata-se de um retrato extremamente acurado do ponto de vista psicológico, pois esse ódio duradouro com relação à vida e a amargura que conduz à apatia interior são problemas que muitos do signo de Escorpião, mais cedo ou mais tarde, precisam enfrentar. Perseu foi incumbido de matar a Medusa para impedir que sua mãe fosse obrigada a se casar com o rei Polidectes. Aqui surge o motivo da redenção de uma figura feminina através da vitória sobre outra figura feminina mais sombria, porém ambas, em essência, são a mãe. A mãe pessoal só pode ser redimida quando a mãe arquetípica é confrontada. Muitas vezes, um homem tem sua alma interior contaminada pela herança da raiva e da amargura inconscientes da mãe, de forma que ele se torna um portador do ódio dela. Nesse caso, a redenção não apenas da mãe pessoal, mas também da própria ânima dele, das garras da górgona, tornam-se uma questão crítica. Essa batalha pela libertação do feminino, da face mais hostil da natureza, faz parte integrante da jornada de homens e mulheres de Escorpião. Em sua saga, Perseu recebeu a ajuda de várias divindades. Atena advertiu para não olhar a Medusa diretamente, e sim o seu reflexo no espelho, e presenteou com um escudo brilhante. Essa imagem simbólica é mais ou menos autoexplicativa da capacidade de reflexão, visto que o pensamento simbólico é fundamental para se colocar à altura da raiva avassaladora de uma Medusa. Hermes também ajudou Perseu, dando-lhe uma foice inquebrantável para cortar a cabeça da górgona. Também ganhou um par de sandálias aladas, uma bolsa mágica para guardar a cabeça decapitada e o capacete escuro da invisibilidade, presente de Hades. Só era possível obter esses implementos mágicos visitando as 3 velhas greias, que só tinham um olho e um dente, e que conheciam um caminho secreto para o covil da górgona. Na realidade, elas são outra forma das 3 parcas, as moiras. Portanto, é preciso que o destino esteja com ele. Como os alquimistas diriam, Del concedente. Naturalmente, a saga do herói é bem sucedida, com todo esse poder divino do seu lado. Como uma espécie de subproduto, ele liberou o corcel mágico Pégaso, que saiu já formado do corpo da Medusa. Bom, esse cavalo tinha sido gerado nela, por Poseidon. Mas ela era incapaz de dar à luz por causa do ódio. Assim Perseu o liberou, e também a si mesmo. O cavalo alado é uma ponte entre opostos, uma criatura terrena com o poder de ascender ao reino espiritual. Daí em diante, Perseu pôde usar a cabeça da górgona contra seus inimigos, visto que depois de vencer a criatura estava em condições de utilizar seus poderes em prol de objetivos mais direcionados para a consciência.
A Górgona e a Hidra, que Héracles precisou enfrentar, são, parece-me, imagens características da destrutividade com que Escorpião precisa lidar. A Medusa só pode ser degolada pelo poder da imagem refletida, pois quem a contempla diretamente é sobrepujado pela própria escuridão que possui. Esse é um estado psicótico e não se pode encontrar símbolo melhor que a cabeça da Górgona para o terror cego e a paralisia encontrados em certas formas de psicose. Também existe uma fórmula especial para vencer a Hidra que, como a Medusa, é um ser semidivino. E assim como acontece com o surgimento do cavalo alado, o objetivo é transformação, não eliminação ou repressão. De acordo com a descrição de Graves, a Hidra tinha um prodigioso corpo, semelhante a um cão, e 9 cabeças, cheias de serpentes, sendo uma delas imortal. Era tão maligna que até seu hálito ou o cheiro de seu rastro podia ser mortal. Essa atraente criatura é conhecida de muitos escorpiões. Primeiro Héracles precisou forçá-la a sair de sua caverna escura, usando flechas ardentes. Depois prendeu a respiração ao agarrá-la, mas o monstro quase o derrotou, porque assim que uma cabeça era esmagada, nasciam mais 2 ou 3 em seu lugar. O herói gritou para que Iolau, condutor do seu carro, pusesse fogo num dos cantos da mata. Em seguida, para impedir que a Hidra fizesse brotar novas cabeças, queimou os pescoços com galhos em chamas. Desta forma, o fluxo de sangue foi contido, cauterizado, e Héracles usou uma espada para cortar a cabeça imortal, que era em parte de ouro, e a enterrou ainda silvando debaixo de uma rocha pesada. Essas 2 lutas contra o dragão, a de Perseu com a Górgona e a de Héracles com a Hidra, incorporam uma lição sobre o preparo e o manejo do veneno reptilário que se encontra quando se cava fundo bastante. Nenhum dos 2 monstros pode ser vencido só pela força bruta. São necessários a reflexão e o fogo, entendido como a queima da imensa emoção interior ou como a luz da compreensão e da consciência. As 2 criaturas são divinas e, em última análise, não podem ser destruídas, embora possam se transformar. Quer esses monstros descrevam a escuridão emocional com que tantos escorpiões precisam lutar, quer sejam projetados no mundo exterior na forma do mal e do sofrimento que precisam ser expurgados do mundo, o daimon de escorpião leva-o a um choque com tudo que é assustador, escuro e destrutivo na vida. Muitos escorpianos doaram seus recursos à batalha com o monstro da sociedade. Martin Luther, Sol em Escorpião, Gandhi, Escorpião ascendente, e Freud, Escorpião ascendente também. São apenas alguns que levaram a luta contra o dragão a um nível que gerou mudanças na sociedade e na cultura. Porém, essa batalha tem sua expressão mais profunda dentro da pessoa, pois a Medusa e a Hidra encontram-se nos pântanos e nas ruelas sujas da própria alma. Não ficam enterradas. Erguem-se, desafiam a pessoa, não uma, mas muitas vezes no decorrer da vida. Cada uma dessas ocorrências tem o poder de gerar um novo fruto. Existe uma forma mais sutil de dragão que o escorpião pode encontrar, incorporado no mito de Fausto. Aqui, como Perséphone ou Parsifal, encontramos no mundo da lenda medieval. Mas a figura do mago e de sua luta contra seu duplo escuro, o Mefistófeles serpenteante, é uma história antiga. O próprio Mefistófeles é um verdadeiro filho da mãe. Aquele poder que para sempre deseja o mal, mas para sempre faz o bem. A história da sede de Fausto por poder e prazer, sua corrupção e redenção final, deu origem, através dos tempos, a óperas, novelas, peças e sonhos. Porque apesar de hoje termos mais dificuldade em acreditar em figuras tais como Górgonas e Hidras, Mefistófeles está logo no outro quarteirão.
O mito do mago é um conto sobre o homem ou a mulher que, devido à amargura, solidão e isolamento de seus semelhantes, deseja dar sua alma em troca do poder sobre todas as coisas que o feriram na vida. Assim ele adquire poderes mágicos, mas sua alma não mais lhe pertence e ele fica condenado à maldição eterna. Seu duplo diabólico agora o segue por toda parte, destruindo qualquer prazer que o poder possa ter proporcionado. No fim, tudo que ele toca fica arruinado. Entretanto, ele é heróico como Lúcifer no Paradise Lost. Milton também tinha escorpião ascendente, visto que ele ousou negociar em reinos onde a pessoa boa comum não teria forças para entrar, e ainda conserva algo digno de ser salvo que Deus deseja. Por conseguinte, no final do grande poema de Goethe, ele é redimido. A gente fala também Goethe em português, mas em alemão se pronuncia Goethe. Bom, aí um trecho de Fausto, né? Missa aqui, missa ali, disse Dr. Fausto. Meu voto me prende totalmente. De modo frívolo desprezei Deus, tomando-me perjuro e sem fé nele. Acreditei e confiei mais no diabo do que nele. Portanto, nem posso voltar para ele, nem ter qualquer consolo de sua graça que perdi. Além disso, não seria honesto, nem redundaria em minha honra dizer que violei meu voto e meu selo, que fiz com meu próprio sangue. O diabo cumpriu com honestidade a promessa que me fez, portanto, vou cumprir com honestidade o voto que fiz e contratei com ele. Assim, de acordo com a biografia medieval, que é mais parecida com ficção biográfica, falou o verdadeiro Dr. Fausto, uma figura apagada e pouco imponente, que perdeu a vida numa demonstração de voo e que volta à tradição do feiticeiro Simon Magus, do Acts 8. Marlowe, em seu drama, ficou mais próximo da lenda do Dr. Fausto corrupto e tolo, mas Goethe, que tinha escorpião no ascendente e enxergou mais fundo, transformou-a num relato da jornada da alma, da escuridão para Deus. Goethe enfocou o egoísmo e a inquieta procura do poder com o grande defeito de Fausto, mas infundiu no personagem toda a grandeza manchada do arcanjo caído, Lúcifer. Esse egoísmo abre as portas para Mefistófeles, o espírito da negação. Em vez de ser muito quente e inflamado pela paixão, esse diabo reptilário é frio, tão frio, que faz murchar tudo que é jovem e inocente. Na introdução à tradução de Fausto, Philip Wayne descreve: talvez seja um dito fácil, mas tem sua profundidade. O cinismo é o único pecado. Esse diabo de Goethe precisa ser conhecido para ser apreciado. É o retrato de Satã mais convincente do mundo, e o cinismo, a zombaria, a negação são a tônica de seu intelecto. É mais moderno do que ontem. A datilógrafa que de hoje o encontra quando descobre, com um secreto ressentimento, que no escritório qualquer palavra de aspiração é imediatamente deturpada com um sorriso e transformada em obscenidade. Parece que Satã atua no presente com um título antigo, pois a velha palavra diabolos, no fim das contas, antes de nossa história, tem a mesma origem de balística e significa aproximadamente o que faz acusações injuriosas. A atitude de negação cínica é um tormento para muitos escorpianos. Muitas vezes fica por baixo de uma superfície mais otimista, e a pessoa só conhece o próprio negativismo destrutivo através de seus inadvertidos efeitos sobre a vida. É uma espécie de depressão ou apatia. Uma convicção de que, em última análise, nada vai funcionar, e muitas vezes deriva do desespero da infância e da típica sensibilidade ao lado negro da psique que a pessoa de escorpião possui quando bem jovem. Fausto acaba fazendo uma barganha com Mefistófeles. O diabo poderá ficar com sua alma se ele tentar deter a vida e se agarrar ao momento presente, em vez de permitir a mudança e o fluxo. Talvez isso esteja associado à fixidez de escorpião, que, devido à amargura e o negativismo, pode
muitas vezes tentar possuir algo bom ou agradável em vez de deixar que a vida flua através dele. No momento da posse, a felicidade é perdida. A fama de ciúme e possessividade que Escorpião tem e que frequentemente funciona como um mau destino nos relacionamentos, revela sim ter raízes muito mais complexas. Fausto coloca-o dessa forma a Mefistófeles. Se eu disser a hora efêmera, fica, és tão bela, fica. Prende-me com tua corrente fatal, pois nesse dia vou morrer. No final do poema, Fausto quase pronuncia essas palavras fatais, mas o seu inquieto espírito lutador o livra de cair nessa armadilha. Embora suje as mãos na corrupção e na escuridão, esse é um aspecto necessário de sua saga, não apenas para ter poder, mas também iluminação e amor. Portanto, muita coisa lhe é perdoada. No desfecho, os anjos, pairando acima na atmosfera e levando para o céu tudo o que é imortal em Fausto, proclamam: está salvo, nosso espírito irmão, em paz, preservado da intriga do mal, pois nós redimiremos aquele que nunca cessa de lutar. Se tocada pelo amor celestial, sua alma tem o fermento sagrado. Vem saudá-lo lá de cima os amigos do céu. A Díade de Fausto e Mefistófeles parece-me um vivo retrato de um conflito inerente a Escorpião, que apesar de sua suscetibilidade ao orgulho e egoísmo, cinismo e sede de poder, não deixa de aspirar a uma experiência do amor que é, em última análise, sua redenção. Não importa o que possamos sentir sobre Fausto. É uma das maiores e mais complexas criações literárias, pois personifica um dilema humano arquetípico. Na parte 2 do poema de Goethe, ele passa por um opus alquímico, através do ar, da água, fogo e terra, descendo ao misterioso mundo das Mias e finalmente subindo novamente ao céu. Durante toda a jornada de queima e de purificação, nunca abandona sua luta lastimosa. Jung ficou fascinado pela figura de Fausto. Via nele a personificação de um problema inerente à cultura ocidental, o difícil e espinhoso caminho de trilhar na corda bamba entre uma renúncia à vida, nascida do amargo cinismo sobre as possibilidades do mundo, e uma identificação demasiado grande e abandono ao reino da gratificação material. Como Fausto é tanto um homem espiritual como sensual, é vítima das armadilhas dos dois, a aversão pela humanidade, por um lado, e a rejeição de Deus, por outro lado. Jung assim descreve sua complexa personalidade. O anseio de Fausto torna-se sua ruína. Seu anseio pelo outro mundo trouxe em seu rastro uma aversão pela vida, de modo que ele estava à beira da autodestruição. É seu anseio igualmente pertinaz pelas belezas do mundo que precipitaram-no em reiterada ruína, dúvida e miséria, culminando com a tragédia da morte de Gretchen. Seu erro foi ter feito o pior dos dois mundos, seguindo cegamente o impulso de sua libido, como um homem tomado por paixões fortes e violentas. Nessa descrição, imagino poder ver muito o daimon de Escorpião, que impulsiona violentamente para cima e para baixo, mas que, como a imagem mais primitiva da luta com o dragão, precisa confrontar e finalmente aprender a viver com essa imagem vital e assustadora da vida instintiva, da qual a Górgona e a Hidra são faces negativas. As elevadas aspirações de Escorpião, que, como ressalta Jung, podem levar à aversão pela vida, e sua poderosa sensualidade desejosa de submergir no mundo, são parceiros de cama extremamente incompatíveis. Entretanto, derivam no mesmo cerne misterioso, metade sexualidade, metade espiritualidade, que conduz Fausto em sua longa jornada. A difícil combinação do erotismo espiritualizado e da espiritualidade erotizada é uma tarefa difícil para Escorpião. Não é de surpreender que tantos escorpianos pareçam reprimir ou sublimar um dos dois, desesperados porque não há reconciliação possível. Fausto aceitou os dois até o fim, embora tenha feito o pior dos dois mundos, e permanece como uma figura de dignidade em potencial e de redenção. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau, tchau.